Saudações, pessoal. Bom dia para quem vê esse vídeo de dia, boa tarde para quem já passou do meio-dia e boa noite para quem já está sob o véu noturno. Novamente muito feliz de poder trazer novas informações desta Daimon de hoje, muito conhecida pelos pagãos como uma deusa, mas que no machismo religioso usado pelo catolicismo, não cristianismo, para sair matando pessoas de crenças diferentes. Desde a Inquisição, os livros modernos esqueceram de incluir esse mito entre os daimons. Inclusive obras da demonologia, entre eles o Grimário Verum original. Mas, pelo tamanho, poder e possibilidade que nos traz dentro da demonologia, desta vez esta não será esquecida. Notem que, desde o apogeu europeu do catolicismo, este é apenas mais um exemplo de quanto a demonologia desses tiranos simplesmente encaixotou todos os deuses de todas as mitologias como demônios. Ainda que o real cristianismo gnóstico de Jesus Cristo e dos seus apóstolos pouco se preocupava com esses embates dos quais deuses eram mais ou menos poderosos, então entendem daí a distinção do real cristianismo a este travestido que usurpam e se autodenominam cristãos das igrejas católicas, após estes romanos terem matado Jesus Cristo e também seus apóstolos. Espero que desta vez entendam que na magia toda mitologia associada com conceitos humanos, traços humanos e costumes humanos, perde completamente a razão de ser ao abandonarmos as religiosidades, que lutavam entre si para, no caso, usarmos a praticidade de resultados concretos. Infelizmente, a prática ou a plataforma mágica que nos restou foi a demonologia. Desde que este cristianismo romano, não é o real, tá? abandonou os 4 pilares de Jesus Cristo e se trancou nos seus templos fechados, exaltando sua própria hierarquia dos santos, por exemplo, acabou. Acabou como religiosidade prática, pois foi combatida. Não que seja errada, ou inexistente, mas é que ela foi combatida. Então, não se tornou aos olhos públicos algo religioso. Pode-se modernamente ressuscitar essas religiões com um ou outro templo, mas como a legislação só autoriza pelos benefícios religiosos, as igrejas cristãs, então fica difícil. Mas esse daimon, muito usado pelos pagãos, principalmente na magia deles, desde muito tempo atrás, é a chamada deusa Hecate. Então, ao contrário do problema com a maioria dos daimons, as informações desta deusa são fartas, assim como de Leviatã e Lúcifer, duas outras plataformas de magia muito amplas, inclusive numa relação de simples compreensão para as tradições afro-americanas, mesmo ligadas à estrutura piramidal católica na Umbanda, entenderão o papel de Hecate com seu local de destaque, as encruzilhadas. Em ampla relação com a tríplice face feminina da ninfeta, da dama e da senhora, tríplice face que denota as encruzilhadas fêmeas também. Sim, está tudo relacionado. Okay? Somado com este problema de informações segmentadas, novamente repito, o outro problema técnico que ainda impede a participação tanto do irmão J.R. Abraão como de qualquer outra pessoa a mais, inclusive você. Todos informados desde já que o único requisito ao participarmos de um debate é termos lugar online para tal, desde que atualmente todos são cobrados por um período superior a 40 minutos. Já me perguntaram quando retornarei este maravilhoso debate. No entanto, o que escrevi abertamente, eu repito, aceito sugestões. Antes de me fechar uma bolha, sei de tudo, adoro quando posso aprender algo, até mesmo quando vejo outras pessoas fazerem algo que eu não devo fazer. Então, claro que aceito sugestões. Quem puder oferecer soluções técnicas e queira maior participação de outras pessoas também, inclusive queira participar, eu aceito. Para quem não conhece, o mago e autor J.R.R. Abraão é também o diretor da Universidade Brasileira em Miami, que também opera online, na Flórida, Albert Schweitzer University Corporation. Como sempre repito, essa universidade é uma das poucas no mundo que dá possibilidade multilingüe, ou seja, pelo menos português, espanhol, francês e alemão também, se não me engano, já recentemente. Para todos e todas as pessoas que querem explorar estudos avançados de pós-graduação e defenderem teses acadêmicas em lato sensus, seja de qualquer tema que for e realmente para pessoas voltadas e capacitadas a defenderem suas teses. Ao contrário do que universidades arcaicas, em crescente dificuldade por não se enquadrarem no mercado, digo no mercado, não nas legislações ou nos benefícios tributários que a educação recebe, mas pela qualidade dos seus alunos formandos, cada vez piores.
essas antigas que olham, que olham somente para o próprio umbigo, a universidade, no caso, olha para o futuro agindo no presente, trazendo as inovações ao seu quadro, do que fomentando sempre formas diferentes de falar a mesma coisa. Pode aparecer uma repetição minha, cansativa, mas entendam que ao praticar a magia, abre tua mente a alcançar conhecimentos também científicos, cada vez mais aprofundados, a resolver os problemas de tua vida e, por que não, das outras pessoas. Os diplomas podem parecer apenas adornos para pessoas intelectuais, mas para quem começa o caminho da ciência, na ciência, usando a magia, é um trampolim enorme para que as pessoas com as quais defenderás teus projetos pelo menos reconheçam o esforço teu para organizar tuas ideias a ponto de receber o diploma para tal. É a mesma coisa que quando você tem uma empresa, leva os seus serviços a concorrer com empresas do ramo e a fornecer um produto ou serviço a outra empresa cliente. Assim como o nome da empresa traz ou não seriedade, os teus projetos executados, relatados e consagrados num diploma serão o nome da tua empresa ao procurar defender teus argumentos. Mas, enfim, avise-me que aqui, quando você tiver sua tese aceita pela Albert Schweitzer University Corporation, e eu posso incluir teu trabalho também, eu farei questão de divulgá-lo, seja de qual assunto for. Isso é muito importante, pois além de mostrar essa chance ilimitada dessa universidade na ciência, além de outras áreas, principalmente nas mais avançadas, começará pela divulgação dos resultados, mais do que as propostas deles. Entre em contato pelo link aí embaixo para que eles te informem como podem te auxiliar, pois o site novamente está em operação. Mas voltando ao tema de hoje, do vídeo, conforme o daimyo de hoje será Hecate, seu nome parece que não sofreu qualquer interferência na prática da Kimbanda mais moderna. Interferência, me expressei mal, talvez uma assimilação. E muitas pessoas incorporam essa prática dessa deidade em ampla sintonia, principalmente com a tríplice feição feminina da magia. Até hoje, uma reverência ao modelo natural da sexualidade ninfeta, mulher e a senhora, respectivamente na feição de exploradora sensual e sábia, ainda que um cabresto de certo e errado pode confundir essas minhas afirmações como um tanto machistas, ela é independente da escolha tanto masculina como feminina de assumir tal papel. Portanto, não exclui qualquer perfil sanguíneo natural da pessoa. É um papel que você assume, uma missão, por assim dizer. Então, assim como na Kimbanda, esse ícone muito poderoso multiplica o sucesso da alta magia afro-brasileira ou afro-americana, muitos demonólatras também já incorporam isso na prática desses, Hécates, no mesmo patamar que Leviatã. Por exemplo, guardadas as devidas características peculiares para ambos os ícones. Nenhuma dos dois nomes estava no Grimmarium Verum original, mas nem por isso perderam poder nas suas respectivas magias, com ou sem a participação de outros nomes como Lúcifer, como Baphomet, como Asmodeus, entre outros. Então, a exploração aqui visa novamente expandir tuas possibilidades na magia, inclusive na Kimbanda, do que amarrar teus conceitos apenas no que eu digo aqui nesse vídeo. Inclusive, o vídeo é apenas um pontapé inicial. A bola desse jogo rola nas páginas do livro que escrevo, a segunda edição do Carpe Nigrum, ainda proporcionalmente melhor do que a respectiva aprimoração que fiz no Grimário Goécia, na segunda edição, no caso, com 3 volumes ao invés de 1 apenas. Como o Grimmarium Verum original contém poucas informações deste daimon, essa deusa é muito poderosa para muitas finalidades. Ou seja, esse vídeo é objetivo, mas muito útil, principalmente para quem já leva a sério a magia. Não a demonologia como religião, mas como ritualística. Confesso que é uma das opções que abrirá novas atividades na nova edição do Grimmarium Verum Carpe Nigrum, que escrevo no momento inexistente no original. Então hoje o vídeo é focado apenas sobre o daimon Hecate, com vasta etimologia, principalmente na mitologia grega. Diante dessa falta de informações, entre muitos outros no livro, foi obrigado a expandir uma visão mais universal do que o vazio sobre o tema no original e na maioria dos autores que discorrem sobre a demonologia e alguns deuses gregos. Realmente só recentemente publicadas obras, geralmente em e-books, para o domínio público em geral. Novamente, minha intenção aqui não é competir com ninguém que fale algo diferente do que eu falo, ou tenha algo a me acrescentar, mas apenas abordar informações aprofundadas, básicas, sobre este em particular, para você ter informações mínimas ao poder operar com o mesmo ícone. Quem é Hecate? Sua figura é sempre de extrema sabedoria e de prestígio,
dona de grande honra, de força de luta, de conhecimento sobre o tempo também. Sua energia se forma por exatos e, por vezes, complexos elementos: glória, poder, bondade, justiça e força. Hecate é aquela que conhece a mais nobre e grande energia, e a mais terrível delas também. Refugiou-se no Olímpio luminoso de Camões e nos tecidos escuros de Hades, quando foi necessário. Conhece e tem sabedoria para e por tudo. Não obedece a um arquétipo, ela é curva, é reta, é oblíquo, é o ponto. Os gregos a associaram como um guardião do reino de Hades junto a Cerberus, o cão de 3 cabeças, guardião dos portais do submundo. Em Roma ela foi chamada de Trívia, a deusa dos caminhos. Notaram alguma semelhança de 3 cabeças no caso? Então, ela tem outros nomes. Vamos lá. O nome mais antigo mitológico dela também era Perseia. Seu nome nativo é Hecate, como já dito. Mas atualmente apenas como Hecate, é reverenciada pelas devotas da seita Wicca, principalmente. Ela é considerada a mãe bruxa, justamente por toda a sua energia e glória, assim como se dá o seu chamado. Ela também é conhecida pelo nome de deusa das bruxas, ou como Hecate, a deusa tríplice. Deusa dos encantamentos, deusa dos caminhos, a senhora da encruzilhada, e Hecate é também a senhora da magia, dos mistérios e segredos sobre a vida e a morte. O romano equivalente é Trívia. Quando que apareceu Hecate nos caminhos mágicos? Em outras versões, ela seria a filha de Nyx, noite, vinda do caos, o nada, que a tudo deu origem no universo. Também existe um mito de que ela seria mãe de Circe, a deusa das poções e das metamorfoses. Há registro de que Medeia foi a sacerdotisa de Hecate e que a própria deusa lhe ensinou a realizar rituais de bruxaria para manipular com habilidade no singular, singular, ervas mágicas e venenosas. Qual a história ou a etimologia de Hecate? Hecate, do grego clássico Hecate mesmo, né? Romanis Hecate, né? Na mitologia grega é uma deusa naturalizada na Grécia micênica ou na Trácia, mas oriunda das cidades cárias de Anatólia, região em que se atestam a maioria dos seus nomes teofóricos, como Hecateu e Hecatônomo. E onde Hecate também era vista como grande deusa em períodos históricos em seu inigualável lugar de culto em Lagina. Deusa das terras selvagens e dos partos, era geralmente representada segurando 2 tochas ou uma chave, e em períodos posteriores na sua forma tripla, enfatizando a tríplice fase lunar, numa associação ou assimilação do papel social feminino. Ela era uma das principais deidades adoradas nos lares atenienses como deusa protetora e como a que conferia prosperidade e bênçãos diárias à família. Mas os cultos a Hecate são muito mais antigos. Foram posteriormente encontrados estatuetas e espaços devocionais entre os carianos, na região de Anatólia, Turquia, nos dias atuais, onde variações do seu nome são usadas para dar nome às crianças. William Berg observa como as crianças não recebem nomes de espectros, é seguro assumir que os nomes carianos envolvendo Hecate, H-E-K-A-T, referem-se a uma deidade principal livre da escuridão e de ligações com o submundo e bruxaria associados a Hecate da Atenas clássica. Ela também parece associada à deusa romana Trívia, com a qual foi identificada em Roma. Ela reinara sobre a terra, mar e céu, bem como possuía um papel universal de salvadora, soteira, sem o L, e a alma do mundo cósmico. Possivelmente com a invasão territorial da Grécia, gregos tomaram para si cultos e divindades de certas regiões dominadas, assim como estudos revelaram também que sobre a deusa Afrodite, cultuada muito antes da Grécia nas regiões da Ásia. Depois, os mitos e ritos eram inseridos e ficaram popularmente conhecidos e praticados pelos gregos e romanos, que ao longo dos anos tomaram força e deturparam a imagem da deusa. A etimologia do nome Hecate não é conhecida. Existem algumas sugestões para a palavra, como exemplo da palavra grega que significa vontade, ou do Hekatos, do epíteto obscuro de Apolo, carente de fontes, tá? Nesse caso é traduzido como a que opera a distância, ou a que remove ou move, ou a que alcança longe, ou a que lança dardos longe. Ou também como o nome da deusa egípcia do nascimento, que é Heket.
Como que rolou então a relação entre Hermes e Hecate? Eu sei que parece fofoca, mas temos que relatar. Aqui precisamos entender as origens pré-gregas de Hecate com a mitologia grega pura. Realmente, nesta construção mitológica, a união de um mito absorvido pelos gregos com a mitologia olímpia tradicionalmente se encaixou como uma luva, literalmente. Ao lembrarmos que a origem de Hecate cada vez mais encontra indícios de uma derivação dos povos conquistados, para evitarem, cedo ou tarde, um conflito etimológico do absorvido com o que fora construído na mitologia nativa grega, nada melhor do que contar com que ambas se mixaram. Então, relembremos resumidamente que Perséfone foi raptada de Hades, por Hades, deus do mundo inferior, e se tornou a rainha do submundo. Como sua mãe Deméter não aguentou, ela não aceitou ficar longe da filha e amaldiçoou a terra num todo, para todas as colheitas, por exemplo. Para resolver esse baita problema, Zeus e Hades eles não podiam abrir mão do acordo feito, mas fizeram um trato com Deméter para salvar as terras inférteis do planeta. Perséfone ficaria 6 meses com a mãe, e os outros 6 meses Perséfone ficaria com o marido Hades. Então Zeus deu a Hermes a tarefa de buscar as portas do Hades para levá-la a Olímpia. Já Hecate, ela realizava a segunda etapa da tarefa, só que no submundo. Buscava Perséfone na entrada do mundo inferior para guiá-la até o seu marido, Hades. Após 6 meses, deixava novamente as portas para o mundo superior. Dessa maneira, de 6 em 6 meses, havia essa troca de mundos. Então Hermes e Hecate ficavam frente a frente. Então, a cada primavera, com Hecate conduzindo Perséfone, a saída na porta do mundo dos mortos entregava a Hermes. Já no início do outono era a vez de Hermes conduzir Perséfone até a entrada do submundo e entregá-la a Hecate. Só que, numa dessas viagens, Hermes seduziu Hecate às margens do lago Bóibis, do submundo, onde começaram um intenso caso de amor. De acordo com os gregos antigos, apesar de permanecerem em mundos opostos, eles representavam um equilíbrio perfeito, sendo luz e sombra, céu e inferno, masculino e feminino. Acreditavam que um não poderia existir sem o outro, pois eles formavam um laço perfeito, que mantinham os mundos interligados e unificados. O mais inteligente, que era Hermes, junto com uma grande poderosa, uma deusa, Hecate. Então notamos que nessa construção mitológica apaziguaram todas as ideias contrárias. Então, com quem que Hecate estava associada? Estava associada às encruzilhadas, entradas, fogo, luz, lua, magia, bruxaria, o conhecimento de ervas e plantas venenosas, fantasmas, necromancia e a feitiçaria. Uma grande mãe com poder lunar do passado, presente e futuro, e o prestígio de reger várias esferas da energia. Domina o mal, o bem, o equilíbrio. Está presente por controlar o tempo, onipresença e onipotência. A ciência também lhe pertence, e é a mais forte dos sobreviventes, segundo as lendas. A própria Mãe Terra, segundo vários creem, é a própria Hecate. Dona das linhas da morte e da vida. A passagem é dela também. O que não seria? Hecate é uma das deusas que simbolizam o sagrado feminino. Ela possuía a mesma energia da própria Gaia, talvez nomes diferentes para a mesma força feminina de sabedoria, prestígio, poder, criação e glória. Ela também é naturalmente associada com a noite, a luz, as sombras, os caminhos, iniciações, tem ligação com os animais, como os cães. Dizem que ao ouvir cachorros latindo à noite, ou vê-los, principalmente os de cores escuras, é um sinal de manifestação da deusa no local. Mariposas, corvos, corujas, lagartixas, serpentes e todo tipo de animal ligado à magia e aos hábitos noturnos. Então, qual a aparência de Hecate? Hecate é descrita com os cabelos dourados. As representações gregas mais antigas mostram a deusa com apenas uma face, e não com a forma tripla. Farnell aponta a evidência dos monumentos em relação ao caráter e a significância de Hecate é quase tão completa quanto a literatura. Mas é só um período mais tardio que ela começa a expressar sua natureza múltipla e mística. Além disso, Hecate possui muitas faces e cada uma delas é carregada de símbolos. Alguns da deusa tríplice é representada com 3 corpos e 3 cabeças noturnas. Cada uma de suas cabeças faz a forte simbologia da lua e dos ciclos da natureza.
As luas crescente, cheia e minguante estão presentes em forma de tiaras. Em suas mãos, a deusa carrega o par de tochas, que representam a luz no meio da escuridão, quando estamos perdidos, diante de desafios na vida, por exemplo. Então você pode chamar a Hecate para trazer a clareza necessária. Ela carrega também uma chave, que representa o instrumento que abre ou fecha portas, ou oportunidades. Em nossas vidas, ela usa também uma adaga também, como um instrumento de proteção e poder pessoal, utilizado para fazer decretos de nossos desejos e também para fazermos cortes em situações de vida, que é para criarmos o desapego, tá? Isso não pode ser esquecido. Tem também o chicote ou corda, quando ela simboliza no intuito de nos disciplinar, ou as forças que nos auxiliam no feitiço ou ritual. E ao seu lado também carrega uma coruja, a expressão de sua sabedoria. E também os queridos e fiéis cães, que expressam a sua lealdade. Também usa correntes como instrumentos mágicos, com o poder de aprisionar as forças densas e energias ruins contra nós. A máscara de Hecate é importante, pois ao simbolizar que ela, quando ela se desmascara também alguém ou vela algum segredo em que necessitamos saber a verdade. As ervas que ela usa representam as principais utilizadas para intentos de proteção, expurgar o mal, exorcizar espíritos malignos e alterar os estados da consciência para desenvolver o psiquismo, que são açafrão, mandrágora. No Brasil pode ser substituído por gengibre, ok? Mirra, olíbano, beladona, artemisia, arruda e alho. Ela tem também espelho mágico e também espelho negro. Por que tem essa diferença? Os espelhos também são instrumentos poderosos que se associam a deusa Hecate. Espelhos mágicos, no caso, são portais para visões, profecias e projeções da mente. Já o espelho negro é mais utilizado para ter visões de acontecimentos passados e comunicação com ancestrais. Às vezes pode ser vista também como uma mulher mais velha, a sábia anciã, que possui o mais profundo conhecimento da magia. Mas as aparências, na aparência de maneiras diferentes para pessoas diferentes. Hecate também aparece na forma circunstancial. Digo isso pois para uma mesma pessoa pode aparecer em suas 3 formas diferentes, de donzela, ou a de mãe, ou a de velha, dependendo de qual aspecto dela trabalhamos e como ela escolhe se apresentar. Quando na sua forma de bela, jovem, solteira, e com cabelos castanhos, dourados e belos, e olhos violetas ou verdes, mostra essa energia latente na carne num laço com o plano material. Já com sua outra forma de mulher, um pouco mais velha, com cabelos e olhos da mesma cor, contém uma energia ainda muito forte, mas ciente do final dos ciclos, ciente da natureza limitada, daquilo que as pessoas e as coisas são, para trabalhar e se aprimorar com isto, e do que permear metas e fantasias. Seus olhos carregam uma energia diferente, com sabedoria e qualidades maternas. Ela também, às vezes, assume uma forma mais escura de energia em todas as 3 formas. Já na sua terceira aparição, às vezes, é a da velha, a da senhora. Mostra a sabedoria de conseguir resultados sensacionais com poucos ou decrescentes recursos. Seu cabelo é prateado puro, com os mesmos olhos violetas ou verdes, que carregam uma energia fantástica, perceptível não aos sentidos mundanos, mas apenas aos sentidos avançados. Ela geralmente usa uma capa escura e carrega consigo um cajado de madeira com ametista. Mas a aparência designada antigamente é a mesma? Aí fica essa questão, né? Podemos então considerar isso pelo monumento mais antigo conhecido, pequena terracota encontrada em Atenas, com dedicação a Hecate, no estilo de escrita do século VI a.C. A deusa aparece sentada em um trono com uma grinalda em torno de sua cabeça, mas sem qualquer atributo ou caractere. E o único valor dessa obra, que é de um tipo evidentemente geral e tem referências especiais e nome meramente de inscrição, e que ela prova que a forma simples, como sendo a mais antiga, é datando seu conhecimento em Atenas para antes da invasão persa. É tudo questionável, ok? Fatalmente vão se encontrar outros objetos que atestem o contrário. Então, não dê por definitiva essa afirmação que aqui lhes faço. O viajante do século II d.C., Pausanias, declarou que Hecate foi representada em triplicata pela primeira vez pelo escultor Alcâmenes, no período grego clássico, no final do século V a.C., em uma estátua que foi colocada em frente à deusa Nike Aptera. As convenções antropomórficas gregas resistiram à representação dela com 3 faces, numa escultura votiva da Ática do século III a.C.
Mostra também 3 imagens simples como uma coluna, em torno da qual dançam as graças. Algumas representações clássicas mostram Hecate como uma triplicata de deusas segurando uma tocha, uma chave, serpentes, adagas e vários outros itens, como eu já havia colocado. Representações tanto de uma deusa simples e com formato triplo, bem como descrições um tanto com 4 cabeças continuaram a surgir pela história. Então, ao invés de negar todas essas aparências anteriores, como bom caótico, eu recomendo aqui que use todas elas conforme lhe agrade e seja útil. Afinal, a tríplice fase da deusa, em sua própria natureza, pode proporcionar várias interpretações, inclusive modernas. Qual a relação de Hecate da Wicca com a demonologia, então? Já que possivelmente muitos praticantes de Wicca ficarão nervosos, no mínimo, contra essa minha afirmação. Apenas podemos considerar ela pela reinterpretação da Wicca como a deusa, amplamente adorada por wiccanos em sua forma tripla, donzela, mãe e anciã. Apesar desta ser outra visão religiosa, independente da prática mágica, óbvio que não desmerece todo o seu poder, mas precisamos separar esta Hecate representante das forças do sagrado feminino, justamente com o deus cornífero wiccano, representante das forças do sagrado masculino, para com a demonologia, demonolatria, mas principalmente moderna, que facilmente usa esse arquétipo e suas associações unidas ao de outros deuses demonizados, como Lúcifer, Baal, Bafomé e até mesmo Asmodeus, de uma localidade próxima, já declarado em outro vídeo, na sua já ancestral relação com as orgias, com o coitado do Perseu. Então, o que Hecate ensina? Hecate é a senhora dos caminhos, ela nos ajuda quando precisamos fazer muitas escolhas, formar alguma decisão, quando estamos confusos, não enxergamos a solução e necessitados de uma guia espiritual. Ela ensina, então, as crianças também da noite e aqueles naturalmente dotados da magia. Ela é um arauto das bruxas e alguém que caminha com elas nas sombras em sua jornada. Ela concede familiares e companheiros às bruxas apenas começando sua jornada. Aqueles que têm uma chamada para a magia, as energias da noite são naturalmente atraídas para Hecate, pois ela é uma deusa poderosa e incrível. Isto é uma declaração expressa de possibilidade de associarmos a magia Hecate com a energia dos guardiões de Exus também, que também abrem e fecham caminhos e nos orientam diante de dificuldades à nossa frente. Ou seja, é uma sugestão, não que já existe. E se existir, ótimo, bom uso. Quais os poderes de Hecate? Os titãs reclamaram poderes do universo para si, e Hecate foi a única deusa original das titãs primordiais, surgidas do caos primordial, que manteve sua autoridade e poder independente. Podemos considerá-la como uma deusa perfeita e completa. Sua força se estende por terra, mar e submundo, para assim ter percorrido e dominado a tudo, sendo honrada por todas as divindades. A deusa Hecate mantinha domínio e conhecimento profundo a respeito do uso de energias ou de animais, ervas, plantas, inclusive as venenosas. Outro grande poder de Hecate é atuar com seu poder na mudança de curso dos rios e prever as trajetórias da lua e das estrelas. Então a deusa Hecate representa o caos, a harmonia e todas as potências do feminino primário e essencial. Sua forma tríplice também simboliza os 3 níveis de entendimento do mundo, o céu, a terra e o mundo subterrâneo. Para dominar os elementos de natureza, a deusa tríplice possui o conhecimento do passado para compreender o presente e prever o futuro. Podemos conhecer Hecate pelas suas boas qualidades, provedora de bens e favores, concessora de prosperidade e abundância, fornecedora do dom da eloquência, orientadora da vitória nas batalhas e nos jogos, e favorecedora da pesca, do plantio e da colheita. Com o advindo dominação e sustento do patriarcado na sociedade, a deusa Hecate propositalmente passou a ser reconhecida de maneira negativa. Deram a ela atributos de encantamentos maléficos, de necromancia, independente de se ela já tinha esse poder e que passou a ser utilizado desde então. Ela também é uma deusa do submundo e suas conexões com as trevas e os reinos dos mortos lhe dá o poder de resistir ou residir no mundo superior e também no submundo, e se mover entre eles. Assim, ela também é fortemente alinhada com a noite e com a magia que percorre as sombras. Portanto, seu culto ultrapassou milênios e ainda hoje pode ser cultuada como a inventora da feitiçaria e da magia dela, também como deusa das bruxas e da natureza, tendo domínio e poder sobre as trevas do mundo natural.
Como para Hecate o almoço também não é grátis, apesar de muitas feminazes queimadoras de calcinha se endeusarem assumindo o papel dessa deusa, o sagrado feminino também também está associado ao poderoso amor por outras pessoas, enaltecendo por meio deste mesmo sentimento sua característica de fidelidade. Então a deusa Hecate, como protetora da independência e sagrado feminino, deusa das terras selvagens e dos partos, também protege quem suas protegidas amam e vivem numa fidelidade recíproca. Hecate é assim considerada perfeita até pelos deuses quando atuou para confrontar os titãs. Então não é por acaso que os hebreus romanos perderam grande oportunidade de contarem com esse poderoso, com esse melhor do sagrado feminino, do que fomentaram uma personagem feminina submisso, da Eva. Por outro lado, como conhecida também por defender mulheres vítimas de violência com a realização de rituais de proteção, afirmação e transformações, ela definitivamente castigará homens ou mesmo mulheres agressoras de suas pupilas, conforme o seu papel de deusa que aponta soluções por meio de recomeços. Assim, Hecate tem o poder de abrir caminhos, clarear mentes confusas e acalmar corações. A tocha que traz em suas mãos ilumina situações e assuntos escondidos também. Assim, Hecate faz com que, especialmente as mulheres, tomem mais conhecimento de si mesmas e de seus poderes para que possam atuar com sabedoria na natureza e na sociedade. A morte, como forma de passagem pela vida no plano astral, também é domínio de Hecate. Assim, ela acolhe todos aqueles que perambulam sem rumo, sejam os vivos ou mesmo os espíritos desencarnados. Então, se você quiser fazer um exorcismo, Hecate é nota 10, ok? Daqueles que vagam em busca de seus caminhos no pós-vida. Na verdade, Hecate é portadora dos conhecimentos da vida e da morte. Existem cultos à deusa em que ela era invocada quando uma criança estava chegando no mundo para que a mãe pudesse dar à luz tranquilamente. Ela era chamada então de Hecate parteira. Ela pode parecer como donzela jovem também, livre e vibrante, cheia de esperança e beleza. Ela traz coragem e poder àqueles perdidos e pode preencher aqueles que trabalham com ela com confiança e carisma. Ela é deslumbrante, adorável e adora ser donzela. Embora seja donzela radiante, em seus olhos você vê a vasta sabedoria de seu poder e habilidade. Esse lado de Hecate é muito enobrecedor e encorajador e pode nos ajudar a despertar nossa própria confiança. Ela é um espírito livre, aqui, embora possua um incrível poder em magia. A jornada da jovem bruxa aprendendo e abraçando aprender seu ofício. Ela também pode aparecer como uma mãe voluptuosa, doadora de vida e criadora divina. Ela é uma senhora da natureza e alinhada com as forças vivificantes. Ela tem poder sobre a natureza de seus estágios e ela tem uma magia profunda escondida nas sombras das florestas. A mãe é quem nutre e pode reviver nossa alma, trazendo-nos de volta a nós mesmos. Essa volta de Hecate é muito curativa e nutritiva. Ela pode nos trazer de volta a nós mesmos e nos ajudar a encontrarmos consolo e rejuvenescimento após a dor e sofrimento. Ela é uma mãe sábia que entende as lições que a criança deve aprender. Ela ensina com mão amorosa, mas firme, e permitirá que seus filhos cometam erros, aprendendo suas lições. Ela quer que seus filhos entendam o seu próprio poder e para que isso aconteça, às vezes, ela tem que deixar-nos cairmos e tropeçarmos. Ela está lá para oferecer orientação e revelar a sabedoria da lição, mas permite que ela seja aprendida. Essa que é a mãe sábia e madura, que até sirva de inspiração. Ela também pode parecer com uma bruxa sábia, a deusa das bruxas. Ela é uma das magias, ela é também das magias mais incríveis possíveis. Ela concede e conhece a magia das sombras e da noite e das dobras da escuridão. Ela envolve todos os seus filhos e os protege nas sombras, ou das sombras. Ela ensina os caminhos da bruxa e os caminhos da magia. Ela ajuda aqueles que caminham com ela a abraçar seus ancestrais e retornar às suas raízes místicas. Ela é uma velha de profunda sabedoria e lições que pode ajudar aqueles que caminham com ela a se tornarem sábios, a abraçarem a passagem do tempo e a sabedoria que vem com ele. Ela desperta a magia e a escuridão e ela ensina seus filhos a arte da necromancia e magia natural. A natureza é escuridão e luz e pode ser muito violenta e sangrenta também. Hecate entende isso e pode ser chamada para se vingar e lançar maldições poderosas e trabalhos de execração.
Ela é uma deusa antiga e deve ser abordada com respeito. Aproxime-se dela, conhecendo o seu poder, e saiba que ela é uma rainha e deve ser tratada como tal. Ela é uma deusa que anda no mundo superior e no mundo inferior e, de muitas maneiras, representa a conexão entre eles. Os ciclos de nascimento, vida, morte e renascimento também, os tempos em constante mudança e a roda sempre girando. Ela pode mostrar àqueles que trabalham com ela como se conectar e se comunicar com os mortos, e ela ajuda muitos a despertarem e abraçarem suas habilidades psíquicas. Ela pode também aumentar as habilidades psíquicas e ajudar a reviver as habilidades dormentes e adormecidas, enquanto aumenta e fortalece nossas habilidades ativas. Ela é aquela que pode ensinar a natureza mística do terceiro olho e nos ajudar a nos realinharmos com o lado mágico de nossas habilidades psíquicas. Aprender a tocar e trabalhar com eles a partir de um nível místico. Ela é fortalecedora e pode nos ajudar a lembrar nosso poder e também a extrair poder das habilidades dos nossos ancestrais. Ela trabalha muito com as encruzilhadas e despertando a magia, que é a magia entre os mundos. Por isso que tem essa representação na encruzilhada, ok? Ela trabalha muito com as encruzilhadas, ela pode ajudar também a cruzar para outros mundos, viajar e explorar. Ela também pode ajudar nos sonhos lúcidos e projeção astral, e pode influenciar a enviar mensagens aos sonhos. Ela pode ajudar a interpretar e trabalhar com os símbolos dos sonhos, ajudar os filhos a aprenderem sobre os símbolos dentro de si mesmos ou si mesmas. Ela pode abrir também os portais do outro mundo, o mundo onde nossos poderes estão adormecidos, um mundo onde nossas sombras ganham vida e dançam sobre a lua livres e sem limites. Ela pode libertar seus filhos sobre a escuridão da lua. Ela também pode ajudar aqueles perdidos e ajudá-los a atravessarem. Ela ajuda as almas errantes a encontrarem seu caminho. Ela viaja e se move livremente pelo submundo e frequentemente se encontra com seres incríveis e sublimes. Ela é antiga e poderosa, deusa incrível para caminhar. Ela é uma verdadeira deusa rainha da noite. Então, qual a relação de Hecate com cães? Por vagar à noite pela terra acompanhada de espíritos e fantasmas, Hecate é também chamada de deusa dos encantamentos. Em noites de lua cheia, ela percorre becos, escuros caminhos com seus cães, recolhendo as almas dos mortos, encaminhando-as para o mundo cósmico e, por vezes, surpreendendo viajantes, desavisados de sua existência e muito bêbados. Porém, através de seus feitiços, raramente a deusa Hecate se deixa ser vista pelos olhos humanos, mas os latidos de seus cães anunciam sua presença. Não dá para esconder. No resumo dessa simbologia, a fidelidade dos cães é uma característica que, além de simbolizar Hecate, declara sua presença. Então, por que Hecate é rainha das bruxas? Pelos seus simbolismos já ditos, que se associam aos cultos e práticas da bruxaria, Hecate, então, se tornou uma das principais deusas entre as bruxas. Geralmente, ela possui a imagem de uma mulher com 3 cabeças, representando as 3 faces da grande mãe ou bruxaria, ou da deusa tríplice, a jovem, a mãe e a anciã. E as 3 principais fases da lua, cultuadas pelas bruxas, lua crescente, lua cheia e lua minguante. O número 3 é poderoso em muitas religiões e filosofias, representando então a trindade sagrada, como o Trimurti, presente nos cultos aos deuses hindus. E na bruxaria isso não é diferente. Então, quais as características e recursos para se convocar Hecate? Na linha grega, Hecate significa aquela que age como lhe agrada, ou aquela que fere à vontade. A deusa Hecate era tão respeitada por todas as divindades na Grécia Antiga que Zeus lhe concedeu o poder de negar ou conceder desejos à humanidade. Então, Hecate, a deusa de muitas faces, e no longo dos anos foram distorcidos seus simbolismos, assim como ocorreu com outras divindades e o culto da bruxaria. Tudo na antiguidade, que continha muito poder e mistério na magia, era tido como maligno, mas na realidade são fontes de grandes poderes para nos auxiliarem em nosso bem-estar e realização pessoal. Essa deusa dos caminhos nos guia para as melhores escolhas, nos mostra as verdades e amplia nossos poderes psíquicos a ser lembrada e contada através do tempo pelos seus feitos e seus muitos atributos. Dizem que sua benevolência alcança a todos que lhe pediam graças à devoção graças à devoção e o respeito feitos a ela, colocando estátuas que se assemelhavam à sua aparência e as melhores comidas nas encruzilhadas, principalmente em forma de Y,
para os seus inúmeros cães. Então, a rainha das bruxas é a deusa que percorre todos os planos de vida e morte, seja no plano mais elevado dos deuses, no reino inferior, ou dos mortos, ou mesmo no plano terreno, entre nós, mortais. Sempre que ouvir cães latindo e se deparar com uma encruzilhada, tenha certeza que Hecate está ali olhando para você e te abençoando. Confie, mas seja sempre pessoa sincera e responsável, pois essa deusa não gosta de mentiras, ok? Então, quando convocar Hecate? Nos rituais destinados a Hecate, tem o objetivo de se expandir a consciência e a intuição, abrir portais de comunicação com vivos e mortos, através de espelhos mágicos, aberturas ou fechamentos de caminhos, fazendo novas escolhas de vida, desapegos, profecias, proteção, exorcismos e empoderamento. Caso você procure rituais mais carregados, o dia dela é dia 13 de agosto, mas também muito honrado no dia 31 de outubro, e sempre que é necessário receber seu auxílio, claro. O que é a roda de Hecate? Estrófalos, que é a roda de Hecate, é um instrumento utilizado para proteção, contendo o poder da deusa. Também serve como um amplificador de poderes na magia das bruxas e bruxos. Sua forma representa um labirinto com uma espiral no centro, e por isso deve ser utilizado com sabedoria, pois também representa um artefato para afugentar forças astrais e espíritos. Então, quais dados técnicos operacionais para você utilizar com Hecate? Para a deusa da lua, magia, feitiçaria, sua morada é um mundo inferior, certo? Olímpio e também no mar. Então, suas armas são as tochas e arco e flecha, como já dito. Seus dias, além do dia 13 de agosto, você pode também, principalmente, pegar nos dias 29 de cada mês. Os símbolos são as tochas emparelhadas, cachorros, chaves, adagas, encruzilhadas e a lua. Os seus pais são Perses e Astéria, porém, em outras mitologias, Nix e Érebo, na Partenogênese, ou também Nix e Tártaro, em outras mitologias, também filhas de Zeus e Hera. Varia. Os filhos de Hecate são Circe, Pan e Sila. A região é Anatólia, como já dito. A festividade é Deipnon. A direção são todas, afinal era a deusa das encruzilhadas. O planeta é Saturno, Mercúrio e Lua. O metal é Mercúrio e Prata. O elemento é Terra e Éter. A cor é preto, roxo, violeta, verde e vermelho. A cor das velas, né? A espécie dela, Titã, como já dito. O reino são os reinos naturais. A posição é Rainha das Bruxas, Deusa das Trevas e do submundo e da encruzilhada. Cores que ela gosta, particularmente, independente da cor da vela, é o prateado, preto, violeta, azul, roxo, índigo, branco, lavanda, verde, vermelho escuro e vermelho sangue. Os cristais que ela gosta são ônix, obsidiana, ametista, lepidocrocita, selenita, quartzo e quartzo fumê. O incenso e aromas que ela gosta são lavanda, copal preto, almíscar, sândalo, vetiver e mirra. Outros também, já para os autores, é âmbar, musgo de carvalho, vetiver, cipreste, copal e patchouli. As oferendas, costumam-se fazer oferendas de moedas antigas e exóticas, de muito bom grado, pois elas têm histórias nelas. Cruzes, especialmente as de cristais naturais ou madeiras, na forma de cruzes. Velas pretas, ametistas, flores noturnas, alfazemas, penas e espinhos de abrunheiro. Também se oferece centáurea, a verbena azul, marroio e anis estrelado. Qual a necessidade de um daimon como Lúcifer completar com ritos de Hecate? Lúcifer, nesse exemplo, é poderoso, mas atribuíram o papel dele como demônio, tornou sua energia complementar e de outros deuses que foram excluídos de um papel divino para um papel de parceria complementar. Então eu citei Lúcifer apenas por ser o mais conhecido. No entanto, você pode também fazer o mesmo com com outros daimons. Por fim, quais são os Zens demoníacos de Hecate? Viaja, em nomine caos, vocamus te Hecate, que significa salve, viaja, que é Hecate. Em nome do caos, chamamos a Hecate. Aperiator, Stella, et germinet, Agia. Abra o céu e leve adiante, Agia, ou Hecate. Yo, Hecate, yo, ho, echo, echo, Hecate. Yo, Hecate, yo, ho, echo, echo, Hecate. Esse é um canto mágico para chamar Hecate, ok? Tem também a Salve Pandena, Antânia Hecate.
Salve a Hecate, a rainha do mundo inferior, temida por todos. Outro também é Veni, Veni, Veni Hecate, Veni Hecate, Veni Hecate, vem Hecate, vem Hecate, vem Hecate. Salve luna infortuna, nocticula Hecate. Salve a lua sinistra que brilha à noite. Yo Hecate, yo ho, anana Hecate ayer. Que é um canto mágico também, outro canto mágico para chamar Hecate. Tem também ave abnucta Hecate, ave nocticula Hecate, ave trivia Hecate. Salve Hecate que vagueia à noite, salve Hecate que brilha à noite, salve a Hecate tríplice formato. Ave agia, salve Hecate, salve haja. Então esses são os cânticos sagrados, né? Tem outro aqui que o de Hecate também, que é Asha Maun Hecate, Asha Fon El Eond. Então é isso. Espero que esse vídeo possa te auxiliar a você poder utilizar a Hecate nas suas atividades, para ampliar inclusive o campo de alcance, caso você queira trabalhar também com a mitologia grega, junto com a demonologia, pois isso pode lhe ser muito útil. Espero ter auxiliado a isso e desejo a todos e todas uma ótima semana. Fui!